Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal. Estamos falando sobre a matéria de política pública e estamos dando continuidade ao vídeo anterior, da qual falávamos de controle, as fases do controle. Vou deixar aqui no card para vocês, já expliquei as etapas do controle, já expliquei também o nível estratégico, tático, operacional, já falei com vocês os tipos de controle que nós temos, os nomes que as bancas gostam de colocar para confundir os candidatos. E agora nós vamos dar continuidade aqui na finalidade dos indicadores. Mas antes disso, lembrando, gente, que este canal só existe para compartilhar o momento de estudo que eu tenho para os concursos e compartilhar com vocês um pouco de conhecimento. É totalmente despretensioso e é só para ajudar vocês e a mim também, que quanto mais nós falamos sobre o assunto, sobre a matéria, nós aprendemos. Então eu espero que vocês estejam gostando. Deixa no comentário aí se vocês têm alguma dificuldade em entender como eu explico, ou se eu falo rápido demais, ou se vocês gostariam de algo mais detalhado. E vamos falar sobre a finalidade dos indicadores. Eu não estou gostando desse marcador aqui. Bom, nós estamos falando, lembrando aqui, sobre o controle. Temos vídeo aqui no canal já falando sobre a estratégia, sobre o planejamento, falamos sobre análise e também falamos agora sobre controle. O controle voltado para o órgão público, voltado para a empresa pública. E aqui, falando sobre o controle, nós precisamos entender que nós temos indicadores de controle. Os indicadores de controle são voltados para mensurar os resultados e gerir. Ainda não estou gostando desse marcador. Tá ficando estranho. Deixa eu ver aqui se eu aumento ele. Ó, vamos mensurar. Vamos colocar uma canetinha que talvez melhora, né? Aqui. Voltando a falar sobre indicadores, vamos mensurar os resultados e gerir o desenvolvimento. Vamos voltando. Mensurar os resultados e gerir o desempenho. Aqui é importante dizer que depois de fazer toda aquela fase de estabelecer os objetivos, fazer o monitoramento, passar pela fase de análise do que está sendo desenvolvido para o objetivo que se pretende, com este resultado, nós vamos gerir os desempenhos que vai ser alcançado com, vamos dizer assim, a política de vacinação das crianças, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês no último vídeo. E embasar a análise crítica do resultado obtido no processo de tomada de decisão, ou seja, todo o resultado vai embasar a análise crítica e as tomadas de decisões. No caso, se vai ser realizada nova campanha de vacinação, se esta campanha já foi o suficiente ou se esta campanha não teve o êxito desejado. Também vai contribuir para a melhoria contínua do processo. Como eu falei, se a tomada de decisão vai permitiu que vai ser contínua esta implementação de vacinação de crianças, aqui vai ser o momento de ver as melhorias que podem ser implementadas durante o processo, na organização, e também visa facilitar o planejamento, o controle do desempenho. Vai ter um momento de
analisar o facilitador do planejamento, se teve alguma ideia que foi essencial para o desenvolvimento da vacinação das crianças, que é o nosso exemplo, e sobre o controle do desempenho. Lembrando que o desempenho é igual ao esforço mais e resultado, isso. Desempenho é igual ao esforço mais resultado. E também nós temos, por último dos indicadores, viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de diversas organizações atuantes na área ou ambiente semelhantes. Nós vamos analisar nesta fase, nesse indicador aqui, se a avaliação feita teve um resultado e o resultado indica que o SUS, por exemplo, tem uma maior taxa de vacinação do que as organizações parceiras do sistema de saúde, vamos dizer assim, né? Vai analisar, vai comparar as diversas organizações, atuação em áreas e ambientes semelhantes. Isso é importante. Esses são os indicadores a ser analisados. Também nós temos os critérios básicos centrais dos indicadores, guia de referencial. Falamos dos indicadores, agora nós vamos falar dos critérios básicos dos indicadores. Tem a seletividade. A seletividade, que também é chamada de importância, a seletividade da informação, seletividade dos dados a serem implantadas, por exemplo, no nosso exemplo de vacinação de crianças. As informações que são tragas para complementar, né? Aí nós temos a simplicidade, nós temos a clareza, a intangibilidade e comunicabilidade, que elas vêm ser o quê? Quando chega as informações, chega os dados dentro daquele planejamento de vacinação, é importante simplificar os dados, trazer uma clareza para aquelas pessoas que irão analisar entender, não ser algo totalmente técnico. Precisa ter uma comunicabilidade com todos os envolvidos, certo? E nós temos também aqui, representatividade, confiabilidade e sensibilidade. A confiabilidade, os dados, as informações que foram tragos, elas são confiáveis, elas são informações ou dados que trazem uma representatividade fiel da realidade. E também nós temos a questão investigativa, que é sobre não só na fase de estudo, mas também investigativa quanto à implementação dessa campanha de vacinação, né? Investigar os dados, investigar as informações. Aí nós temos a comparabilidade. Nós vamos comparar os resultados que foram adquiridos com essa campanha de vacinação, comparar o objetivo inicial com o objetivo que desejava ser alcançado, vai comparar o desenvolvimento com a expectativa que era prevista, né? Nós temos a estabilidade das informações, estabilidade do desenvolvimento daquela campanha, no nosso exemplo de vacinação, a estabilidade das decisões e o custo efetivo. O custo efetivo, ele é voltado para a efetividade da ação, quais são os impactos que vieram os impactos que proporcionou na sociedade, os impactos que tiveram redução no índice, vamos dizer assim, de gripe ou de alguma doença específica que essa vacina visa a combater.
os valores empregados, que são chamados de insumo, os insumos foram suficientes, foi realizado mais, foram realizados mais vacinação do que o pretendido, foram realizados menos pelo mesmo valor, pelo mesmo número de funcionários. Então, é o custo-benefício desta ação de vacinação. Aí nós temos os componentes básicos de indicadores. Aqui nós temos a finalidade dos indicadores, a classificação básica, que são os critérios básicos, e nós temos os componentes de indicadores. Nós temos a medida, nós temos a fórmula, nós temos o índice, nós temos o padrão de comparação e nós temos a meta. Vamos começar aqui pela medida. É a grandeza, a quantidade. Ainda não estou gostando dele. Tudo bem. Voltando. A medida é a grandeza, é a forma qualitativa ou quantitativa que permite classificar as características, os resultados e consequência dos produtos, processos ou sistema. No caso do nosso exemplo de vacinação, vai ser medido de forma quantitativa quantas crianças foram vacinadas, quantas vacinas foram disponibilizadas, e de forma qualitativa. A forma qualitativa é mais subjetiva, mas ainda dá para analisar. Que permite a classificação, uma caracterização que traz um resultado, né, do serviço e que assim foi colocado para a sociedade, né? Nós temos a fórmula. A fórmula, ela é um padrão matemático que expressa a forma de realização do cálculo. A forma matemática, em alguns casos vai dar para fazer, em outros não, como é o nosso caso aqui, nosso exemplo da vacinação para crianças. A fórmula matemática é quantas vacinas foram disponibilizadas, quantas crianças foram vacinadas pela expectativa, teve quantos por cento foi aceito pela população, quantos por cento faltou a vacinação. É um cálculo matemático. Nós temos também o índice, que também são analisados em números, que é o valor de um indicador em determinado momento. Por exemplo, o indicador que é utilizado durante a vacinação é quanto período, por exemplo, de janeiro a março, tem X número de crianças que foram vacinados. De março a agosto, Y crianças foram vacinadas. E aí por diante. E aí vão analisar por que um dado momento tiveram um maior número de crianças a ser vacinada, se no outro ano, no mesmo período, foi menos ou foi mais crianças a ser vacinadas. Aí eles vão analisar o momento que está sendo feita aquela campanha de vacinação. Quais são os fatores que influenciam? É trabalhado com números também de crianças, mas é colocada a situação, o momento. Aí nós temos o padrão de comparação. O padrão de comparação, nós temos índice arbitrário e aceitável para uma avaliação comparativa de padrão e de cumprimento. Tá bom. Os padrões que são postos no nosso exemplo para a vacinação de crianças, ela vai ter um índice. O índice de, como eu já dei exemplo, de 100 crianças a ser vacinadas durante esta vacinação
e após a vacinação, somente 80 crianças foram vacinadas. E aqui vai criar um padrão para a próxima campanha de vacinação ou até mesmo para um período. Por exemplo, se foi feita a vacinação durante 2 meses ou 3 meses, eles sabem que de tantos em tantas semanas, X crianças são vacinadas. Já se torna um padrão. E eles já vão esperar que este padrão seja cumprido e vai ser comparado semanalmente, mensalmente. É um padrão de comparação. Vai ser comparado as semanas, os meses que está sendo feita, por exemplo, esta campanha de vacinação. Aí temos a meta, que é o índice, que também é um número orientado por um indicador em relação a um padrão de comparação a ser alcançado durante certo período. Vai ter, no nosso caso aqui, um índice de 100 crianças ao total a ser vacinadas. No período de 2 meses, de 2 meses ou 3 meses, é necessário que se vacine X crianças para que no final deste período nós temos todas as crianças vacinadas, para não ter um acúmulo de função, para não ter um acúmulo de pessoas esperando, para não ter falta de material. Então, é uma meta. A cada semana precisamos que X criança seja vacinada, e aí cria um padrão. Aí é necessário que seja alcançado durante esse período. É bem parecido com o padrão de comparação, mas o padrão de comparação ele está olhando do final do processo para trás. É uma estimativa passada. A meta é uma estimativa futura. É uma meta a ser batida semanalmente, mensalmente. E nós temos aqui também as variações do índice. As variáveis dos índices pode ser por custo, por tempo, por qualidade e também por quantidade. Aqui, durante a minha fala, eu falei alguns momentos sobre o custo que é empregado, né, as vacinas, o valor das vacinas. Falei também do tempo, da semana, dos meses a serem efetuadas as vacinações, que são o exemplo que eu estou utilizando, a quantidade e a qualidade. A quantidade eu já falei para vocês, X crianças por semana. A qualidade eu já falei para vocês, é algo subjetivo, mas também dá para se medir. E aqui nós já vamos para o próximo vídeo e eu vou deixar para comentar com vocês, para não estender muito, né? Então, fica ligadinho aqui no nosso canal que eu vou postar aqui já nos próximos dias falando sobre desempenho, esforço, resultado, tá ok? Fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.